Graça e paz a todos. No capítulo 3, Paulo continua chamando a atenção da igreja por causa da divisão que estava acontecendo dentro dela. Ele mostra como é grave esse tipo de coisas. Paulo procura fazê-los entender que tanto ele como Apolo eram simples servos que Deus usava na sua obra e o que eles faziam era trabalhar, porque o restante vinha de Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. O engraçado é que a divisão que existia na igreja de Coríntios está acontecendo nos dias atuais, com personagens diferentes, mas com a mesma gravidade e com maior intensidade. Uns dizem, eu sou arminiano, outros dizem, eu sou calvinista, outros, eu sou luterano, e por aí vai, sendo que deveriam dizer simplesmente, eu sou cristão. Mas quem são aqueles e esses homens? Não são apenas servos de Deus? O que poderiam fazer se não fossem capacitados por Deus? Paulo, por exemplo, era um perseguidor ferrenho da igreja, e Deus o transformou. Então, como podem dizer, eu sou de Paulo? Infelizmente, a igreja de hoje está no mesmo jeito da igreja de Corinto. Estão no leitinho. Não amadureceu ainda para as coisas espirituais. Ainda está nas coisas da carne e, por isso, desviou-se tanto do Evangelho de Jesus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são algumas coisas, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega têm um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edificação de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Irmãos, tudo vem de Deus. Sem Deus não podemos fazer nada. É Ele que nos capacita, que nos guia, que nos protege e que nos salva. Tudo vem dele e tudo é para Ele. A semente, a palavra da salvação que Paulo plantava nos corações dos irmãos de Corinto, não era dele, mas revelações que vinham de Deus. De igual modo, Apolo, que reforçava o que Paulo dizia, também fazia isso por inspiração de Deus. Logo, quem é Paulo ou Apolo sem a capacitação de Deus? Todos que estão na obra de Deus são capacitados por Ele e vão receber pelo que estão fazendo, porque cada um receberá pelo que tem feito. Quem trabalha mais, receberá mais. Quem trabalha menos, receberá menos. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo.
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Irmãos, Jesus é o alicerce. É sobre ele que devemos construir. E como você está fazendo isso? De qualquer jeito? Sem interesse? De vez em quando? Saiba que Deus está observando o que você está fazendo e não podemos enganá-lo. Ele conhece o seu mais íntimo pensamento e saberá te retribuir pelo que você tem feito. As pregações de hoje em dia são sobre bênçãos que Deus vai dar e sobre vitórias que Deus tem reservado para nossas vidas. As orações são do mesmo jeito, ou seja, pedidos e mais pedidos de bênçãos e vitórias, mas não vejo muita pregação de caridade, de ajuda ao próximo ou de amor. Querem muito, mas não dão nada. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Se vocês estão pensando nas coisas desse mundo, como bens materiais, sucesso, poder, riqueza, e querem a salvação, estão se enganando. Jesus nos ensinou que devemos procurar primeiro o reino de Deus, que essas coisas seriam acrescentadas, e não o contrário. A sabedoria desse mundo está no que se pode ver e tocar, e Deus confunde a todos falando de coisas que não podem ser vistas nem tocadas. Por isso, muitos dizem que é loucura, mas o que esses homens sabem? Eles mesmos dizem, saímos das árvores há pouco tempo e já conquistamos o mundo. Grande sabedoria! Se conhecessem a Bíblia, saberiam que Deus criou todas as coisas e as deu para o homem cuidar. Dessa forma, conquistaram o que já era deles. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefás, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. É vós de Cristo e Cristo de Deus. As coisas desse mundo são passageiras. Precisamos estar focados no próximo mundo que Deus tem preparado para nós. Lá, o maligno não terá influência. Está preso a este mundo. Tudo o que precisamos fazer é ter fé em Deus e nos rendermos totalmente a seu Filho Jesus. A Ele obedecemos e muito mais o Senhor fará por nós. Nada deve nos orgulhar mais do que o fato de pertencermos a Cristo. Esse é o diferencial que o crente em Jesus tem em relação aos demais homens. É por Jesus que asseguramos nossa eternidade no céu, livre da condenação eterna. Chegamos ao fim desse capítulo. Aguardo vocês no próximo. Não esqueçam de dar o like e compartilhar, caso tenham gostado. Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.